Fala galera, meu nome é Ana Luísa Cabral, sou a atual M2 aqui da monitoria de Biomorfo-Microhisto e colega de vocês do quarto semestre. Sejam muito bem-vindos à videoaula histológica sobre as vias aéreas superiores. Mas antes, precisamos entender o que são essas vias aéreas como um todo. Elas são estruturas responsáveis basicamente pela condução do ar, captura do oxigênio do meio externo e eliminação do gás carbônico do nosso organismo. As vias aéreas ainda podem ser divididas em uma porção condutora, formada pelas cavidades nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos terminais, e uma porção respiratória, formada pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Na aula de hoje, abordaremos a divisão superior das vias aéreas, que se inicia nas cavidades nasais e se termina na traqueia. Essas estruturas são componentes da porção condutora e são responsáveis pela condução, umedecimento e aquecimento do ar inspirado. As outras estruturas são constituintes das vias aéreas inferiores e abordaremos na próxima aula. As cavidades nasais são os primeiros componentes do sistema respiratório e podem ser divididas histologicamente em três porções: o vestíbulo do nariz, a região respiratória e a região olfatória. A começar pelo vestíbulo do nariz, temos que ele é um espaço dilatado da cavidade nasal que se comunica com o ambiente externo. Essa região é revestida por uma continuação da pele facial, ou seja, por um epitélio estratificado pavimentoso. Além disso, contém uma grande quantidade de vibríceas, que são estruturas semelhantes a pelos espessos, responsáveis pela captação de partículas de poeira inaladas. Também é possível encontrar glândulas sebáceas, que produzem secreções que auxiliam na captação do material indesejado. Nessa imagem, podemos notar a presença de um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e podemos dar um check na primeira característica visualizada do vestíbulo do nariz. Nessa segunda imagem, o primeiro círculo mostra a presença de uma vibrícea, representada aí por HF, e esse segundo círculo menor e mais inferior circula uma glândula sebácea, representada por SG. A região respiratória, por sua vez, é revestida por uma mucosa respiratória, formada por um epitélio respiratório juntamente com sua lâmina própria. Esse epitélio respiratório é classificado como epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, formado por 5 tipos principais de células: as células ciliadas, as células caliciformes ou mucosas, as células em escova, as células basais e as células de grânulos pequenos ou de cutisque. A começar pelas células ciliadas, temos que elas são as mais abundantes desse epitélio, sendo classificadas como colunares altas e ciliadas, sendo que seus cílios são projetados para o lúmen. Esses cílios entram em contato com o muco e promovem um movimento de escada rolante mucociliar, varrendo partículas inaladas para a faringe, onde serão deglutidas juntamente ao muco, protegendo assim o pulmão dessas impurezas. Aqui nesse desenho esquemático, podemos ver essas células ciliadas representadas em verde. Podemos notar também seus cílios apicais voltados para o lúmen. As células caliciformes ou mucosas são células produtoras e secretoras de muco e são facilmente identificadas na coloração de hematoxilina e eosina, pois possuem uma grande área clara no seu citoplasma e também não possuem cílios apicais. A sua quantidade no epitélio vai aumentar conforme a irritação crônica das vias respiratórias, como por exemplo no tabagismo. No desenho esquemático, essas células estão representadas em azul e essas bolas no seu citoplasma representam grânulos de muco que serão secretados. As células em escova são células colunares com pequenas microvilosidades arredondadas. Elas constituem o componente receptor quimiosensitivo desse tecido, realizando ligações com fibras sensitivas na sua porção mais basal. Nesse desenho esquemático, ela está representada em laranja, mostrando apicalmente suas microvilosidades redondas. As células de grânulos pequenos, ou de Kuchinsky, podem ainda ser chamadas de células enteroendócrinas ou células endócrinas do sistema neuroendócrino difuso, ou células do SNED. Suas funções ainda não são bem definidas, mas algumas já foram encontradas em conjunto, formando corpos neuroepiteliais que aparentam estar associadas a reflexos, como o da tosse e à regulação do calibre das vias aéreas. Além disso, por serem enteroendócrinas, podem ainda secretar fatores como catecolaminas, serotonina, calcitonina e outros hormônios. No desenho esquemático, elas estão representadas em vermelho. Por fim, temos as células basais, células situadas mais inferiormente, apoiadas sobre a membrana basal, que possuem funções de células-tronco,
ou seja, originam outros tipos de células desse epitélio respiratório. Além do epitélio, temos também a lâmina própria na mucosa. Ela é uma estrutura subjacente ao epitélio, que é formada por tecido conjuntivo com a rica rede vascular. Vocês me perguntam, Lu, qual a importância dessa rica rede vascular? Eu falo para vocês. Além, é claro, de levar nutrientes para o tecido, ele também vai atuar como um sistema mecânico de troca de calor que vemos lá em física. Ou seja, ele vai ajudar no aquecimento do ar que é inalado por nós, certo? Temos também a presença de glândulas mucosas que secretam muco, que ajudam na captação de partículas. Podemos encontrar também população linfocitária que atua na imunidade local, já que respiramos partículas que são indesejadas também. Agora que já vimos os constituintes da mucosa respiratória, podemos então analisar essa lâmina corada em hematoxilina e eosina, sendo sua porção mais superior representada pelo epitélio respiratório e sua porção mais inferior representada pela lâmina própria de tecido conjuntivo, sendo que do lado esquerdo dessa lâmina vemos uma seta apontando para os cílios das células ciliadas. Em CCA temos uma célula caliciforme que apresenta o citoplasma bem claro, quase transparente. Essa seta maior, superiormente e do lado direito, está apontando para uma partícula indesejada que foi englobada pelo muco e será varrido pelos cílios das células ciliadas. Em CB, temos essas células apoiadas sobre a membrana basal, que são as células basais. E CAP está apontando para essas estruturas arredondadas recobertas por endotélio, que são os capilares presentes na lâmina própria, que são responsáveis tanto pela nutrição do tecido quanto pelo aquecimento do ar inalado. Já a região olfatória é recoberta por uma mucosa olfatória formada por um epitélio olfatório juntamente com sua lâmina própria, sendo que esse epitélio olfatório é classificado como neuroepitélio pseudoestratificado colunar, formado por 4 tipos principais de células: as células receptoras olfatórias, as células de sustentação, as células em escova e as células basais. A começar pelas células receptoras olfatórias, temos que elas são neurônios bipolares que conectam o epitélio olfatório até o sistema nervoso central e apresentam um prolongamento dendrítico, que é apical, e na superfície do epitélio, esse prolongamento dendrítico se expande uma vesícula olfatória. Essa vesícula olfatória apresenta vários cílios imóveis. Já na sua região basal, temos axônios amielínicos que posteriormente se unem e formam um nervo olfatório. As células de sustentação são as células mais abundantes do epitélio. Elas são cilíndricas e possuem microvilosidades apicais. Servem de suporte metabólico e físico para as células receptoras olfatórias. Além disso, elas liberam importantes proteínas ligadoras de odores. As células em escova são células colunares com microvilosidades apicais que participam da transdução da sensação geral e da sensibilidade da mucosa nasal a substâncias químicas. Sua superfície basal faz sinapse com fibras nervosas do nervo trigêmeo, o que explica sua participação na sensação e na mediação de reflexos como o espirro na resposta a agentes irritativos. Já as células basais são células tronco arredondadas que se diferenciam e fazem a reposição, caso necessário, de células de sustentação e as células receptoras olfatórias. Elas se localizam na porção mais inferior do epitélio, próximas à membrana basal. A lâmina própria é formada por tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos olfatórios mielinizados e não mielinizados e as famosas glândulas olfatórias ou glândulas de Bowman. Essas glândulas são muito importantes, pois elas liberam um fluxo de secreção proteica que gera a limpeza de remanescentes de substâncias odoríferas que já foram detectadas pelas células, permitindo com que novos odores se conectem à região e sejam percebidos pelas células olfatórias. Agora que já conhecemos os componentes da mucosa olfatória, podemos então analisar essa lâmina, em que na sua porção mais superior temos o epitélio olfatório e na sua porção mais inferior temos a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, com a presença de nervos olfatórios e glândulas olfatórias ou glândulas de Bowman, que atravessam o epitélio a partir do seu ducto e liberam sua secreção na camada mais superficial epitelial.
A laringe é uma estrutura tubular repleta de placas de cartilagem hialina e elástica que permite a passagem do ar da orofaringe para a traqueia, sendo ativa na atuação de produção de sons. Sua mucosa forma dois pares de dobras que se projetam para o lúmen, as pregas vestibulares e as pregas vocais. As pregas vestibulares se localizam mais superiormente e são imóveis. Elas são recobertas por um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, ou seja, pelo epitélio respiratório. Já as pregas vocais se localizam mais inferiormente e são móveis. Elas são recobertas por um epitélio estratificado pavimentoso que protege a mucosa da abrasão intensa gerada pela corrente de ar que passa na região para a produção de som. A epiglote é uma estrutura que parte da laringe em direção à faringe e impede a chegada do alimento nas vias aéreas durante a deglutição. Ela possui um eixo central de cartilagem elástica envolta por pericôndrio que dá suporte e sustentação a essa estrutura. Ainda pode ser dividida em uma face ventral e uma face dorsal, sendo a face ventral localizada mais anteriormente quando a epiglote está aberta e mais superiormente quando ela está fechada. Ela é recoberta por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado que ameniza o impacto do alimento sobre essa região. Já a face dorsal está localizada mais posteriormente quando a epiglote está aberta e mais inferiormente quando ela está fechada. Essa face possui uma transição abrupta entre o epitélio estratificado pavimentoso da face ventral para o epitélio respiratório pseudoestratificado colunar ciliado. Aqui a gente pode ver a transição do epitélio da face ventral para o epitélio respiratório. Além desses epitélios, a mucosa da epiglote também apresenta uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, que possui glândulas serosas, e bálti, que é o tecido linfóide associado à mucosa. A traqueia é um tubo curto e flexível para a passagem do ar e climatização do mesmo. Sua parede pode ser dividida em 4 camadas. A mucosa, que é formada por um epitélio juntamente com sua lâmina própria, sendo esse epitélio o epitélio respiratório, que é pseudoestratificado colunar ciliado e possui os mesmos tipos celulares que já vimos anteriormente. As células caliciformes, as células basais, as células ciliadas, as células granulares e as células em escova. Já sua lâmina própria é formada por tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas e em embalte. Essa lâmina própria delimita a transição entre a mucosa e a submucosa. A camada submucosa da traqueia, diferentemente da maioria das submucosas presentes no nosso corpo, não é formada por tecido conjuntivo denso, e sim por tecido conjuntivo relativamente frouxo e bem vascularizado. O bálti presente na lâmina própria pode penetrar na camada submucosa. Além disso, também podemos encontrar glândulas secretoras de muco que liberam sua secreção na superfície epitelial. A camada cartilaginosa é formada por 16 a 20 anéis incompletos em formatos de C, que são compostos por cartilagem hialina. Esses anéis, por serem incompletos, são unidos posteriormente por músculo liso. Por fim, temos a camada adventícia, que é responsável por unir a traqueia às estruturas adjacentes. Ela é formada por tecido conjuntivo frouxo, com a presença de vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos. Foram essas as referências da aula de hoje, lembrando que essa videoaula não substitui a aula presencial, é apenas um suporte aos estudos histológicos. Muito obrigada pela atenção e quaisquer dúvidas, eu e todos os monitores da Biomorfo Microhisto estamos aqui para sanar. Até a próxima, pessoal!